vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje o assunto vai ser um bate-papo. Não vai ser um bate-papo como a gente costuma ter aqui de vez em quando. Eu venho falar de um assunto que quem me segue no Instagram já sabe. Se você não me segue no Instagram, me siga lá, é o @poderosa5.0 oficial. E, bom, então vamos lá, pessoal. Para quem não sabe, em junho eu peguei Covid. Muitos de vocês sabem, meu marido é médico e o Alexandre é cirurgião ortopedista. E na verdade ele não pôde parar de trabalhar, né? Graças a Deus ele não parou de trabalhar, porque as pessoas se machucam, caem, quebram e às vezes precisam de uma cirurgia ou outra. E ele acabou pegando o Covid no hospital e passou aqui para casa. E nós estávamos tomando todos os cuidados possíveis e imaginários. Mas, mesmo assim, infelizmente, eu acabei contraindo o Covid. Fiquei muito, assim, apreensiva no princípio, porque, vocês sabem, eu sou uma paciente oncológica, ou seja, eu tenho as comorbidades. Então, eu falei, e agora, José, né? Mas, mais uma vez, Deus, que está sempre do meu lado, se eu nunca duvidei, esteve mais uma vez e eu peguei o Covid da maneira mais leve, mais suave, mais light possível, com pouquíssimos sintomas. Então aqui de casa quem pegou fui eu, o Alexandre e o Matheus, meu filho do meio. Eles tiveram tosse, febre, um pouco de dor no corpo, mas graças a Deus também levaram numa boa. E o principal foi que nós pegamos no começo. Então, o grande segredo, como todos os profissionais da saúde hoje batem na mesma tecla, o segredo é o tratamento rápido, o tratamento não deixar passar, entendeu? Tratamento cedo. Porque, na verdade, entre você se contaminar, começar a apresentar sintomas e o final da cura são só 15 dias. Então, o tratamento tardio, às vezes, faz com que haja complicações. Mas esse vírus, como a gente sabe, em cada organismo ele se comporta de uma maneira diferente. Por ser uma coisa nova, por ser uma coisa que vários profissionais estão ainda aprendendo a lidar, a conviver, tem muitas coisas que a gente não sabe ainda. Então, vamos lá. Eu senti um pouquinho de arranhar, a garganta arranhando, pouquinho de dor de cabeça, isso durante uns 2 dias e mais nada. Quando chegou no 8º para o 9º dia, eu tive a anosmia, que é a perda do paladar e a perda do olfato. E aí depois aos poucos foi voltando, demorou um pouco mais para voltar, mas meu olfato voltou 100%, ok. Única coisa que até hoje, né, depois eu vou falar. E o paladar voltou médio. Alexandre e o Matheus também perderam o paladar, perderam o olfato e com o tempo voltou 100%, eles não sentem absolutamente nada. Quando nós tivemos alta, ou seja, 15º dia após começo de sintomas, tratamento, enfim, a gente esperou 23 dias para poder colher o IgG para ver se estávamos produzindo anticorpos. Esperamos, colhemos o IgG e sim, estávamos produzindo anticorpos. Eu, inclusive, era o que estava produzindo em maior quantidade, graças a Deus. Segundo as pesquisas, não é a Regina que está falando, é as pesquisas, você tem essa imunidade, ela gira em torno de uns 8 meses mais ou menos. Tem pesquisas também que já afirmaram que essa imunidade ela é duradoura, porque as nossas células T têm memória. Mas isso tudo é como eu falei no começo do vídeo, os pesquisadores, os cientistas ainda estão aprendendo a lidar com a SARS-CoV, que é o Covid-19. Eles têm experiência da SARS-CoV-1, SARS-CoV-1, que é o N1H1, e a SARS-CoV-2, que é o Covid. Bom, enfim, uma das coisas que eu percebi que deixou sequela em mim foi que o meu paladar voltou
eu tô aí com quase 6 meses de término do Covid, mas assim, eu começo a comer e lá pela quarta, quinta colherada some. Eu como sem vergonha que eu sou, mas eu não tô sentindo sabor, não. Outra coisa, eu sempre me vangloriei muito de ter uma memória lascada. Eu lembro de coisas assim, que ninguém lembra, e eu lembro em detalhe. Tenho uma memória fantástica, e a minha memória anda falhando. Memória é assim, ó, suponhamos, nós estamos conversando agora e eu tô aqui perto do meu óculos, então eu vou falar dos meus óculos, eu esqueço o nome, eu olho pra ele, eu sei que é óculos, mas a palavra não me vem à memória. E aí demora aí alguns minutos, eu lembro que isso aqui chama óculos. E é uma coisa que está me incomodando muito, porque várias coisas às vezes que eu tô falando e a palavra me foge, eu não consigo lembrar. Aí depois de um tempo eu volto a lembrar. Inclusive, se alguém já teve o Covid e tá sentindo a mesma coisa, me conta aqui embaixo nos comentários. Eu até comentei com o Alexandre, eu falei, eu vou esperar em torno de uns 7 meses, se não melhorar, vou procurar um neurologista para ver o paladar e para ver essa coisa da memória, porque é uma coisa que me incomoda muito. Se é uma sequela que vai ficar, se é uma coisa, né? Porque eu leio muito. Eu vi que no começo houveram pessoas que tiveram sequelas horríveis a respeito de paladar e olfato. Teve até uma moça nos Estados Unidos, até se vocês entrarem no Google aí, vocês vão ver, ela falou que carne tinha gosto de gasolina e que para tomar banho para ela era o maior sufoco porque a água cheirava podre. Então você imagina os efeitos colaterais dessa natureza, né? Então eu não posso nem reclamar. Aliás, não é do meu feitio reclamar, né? Muito pelo contrário. Até quando eu tive a doença, o câncer, tudo, era uma coisa que eu não fazia, era reclamar. Muito pelo contrário, eu agradecia tudo que eu estava tendo a possibilidade de fazer, né? E do Covid também, gente. Aí eu ainda brinco, eu falo, cara, sou que nem gato. Porque antes de eu começar a fazer o tratamento para câncer, quem me segue há mais tempo lembra, eu ia começar a fazer, eu peguei dengue. Tive que atrasar o meu tratamento de quimioterapia em 10, 15 dias, porque minhas plaquetas foram parar lá no pé. Aí tive que fazer a quimioterapia. Depois da quimioterapia eu fiz a cirurgia para colocar o expansor na mama. Fiz a radioterapia. Aí por causa da rádio meu expansor começou a ter problema, deu contratura capsular, eu tive que retirar esse meu expansor. Fiquei sem a mama, mas continuei sentindo um desconforto. Fui fazer ultrassom e vi que o cirurgião tinha esquecido um pedaço do expansor, um catéterzinho do expansor na minha axila. Tive que fazer outra cirurgia para retirar. Enfim, aí peguei Covid. Falei, caramba, o que mais falta me acontecer? Acho que mais nada, né? Pelo amor, não, mas eu não vou reclamar não, gente. Eu passei por tudo isso de uma maneira tão tranquila, tão suave, tão, assim, maravilhosa, que eu brinco e eu não posso nem reclamar. Se eu reclamar de alguma coisa, eu vou estar sendo injusta. Eu acho assim, eu aprendi muito, eu cresci muito, eu aprendi a ter mais resiliência do que eu já tinha. Eu aprendi uma coisa muito importante que eu acho que você aprende com os percalços da vida, que é um pouco mais de paciência. Eu sempre falei aqui que na fila da paciência eu tinha pulado, mas e é verdade, eu não tinha paciência para nada. Hoje em dia eu acho que eu tenho bem mais paciência, não que eu tenha muita paciência, eu não vou mentir, eu não tenho paciência, mas eu percebo assim, eu fiquei mais, digamos, flexível e comecei a parar e ponderar e ver todos os lados, sabe, ter uma cabeça mais fria, né, não agir tanto com a emoção e deixar as coisas passarem, esfriarem para depois tomar atitudes. Então eu acho que isso o câncer me ensinou, sabe? E me ensinou a enxergar as coisas por outro ângulo, né? Dar importância às coisas que realmente têm importância e não dar tanta importância às coisas pequenas, que normalmente a gente esquenta a cabeça, né? Fica pensando, perde noite de sono por causa de um monte de besteira que não vale a pena. Então, é o tipo da coisa assim, né? Quando você se depara com situações difíceis e mais sérias, né? Você aprende a fazer uma triagem das coisas que realmente te importam na vida.
Então, assim, o Covid pra mim, hoje eu dou graças a Deus, porque eu sigo o Dr. Zeballos no Instagram e ele é uma pessoa extremamente pertinente às coisas que ele fala. Ele só fala as coisas com certeza, ele dá umas orientações muito legais, ele grava vídeo curtinho. Eu vou deixar o Instagram dele aqui no box de informações para quem quiser segui-lo lá. Ele faz uns vídeos curtos, rápidos, explicativos, sem muito termos aí, todo mundo é super entendível. E ele fala que, pelas experiências, quem já teve o Covid não precisa se preocupar. Pode se reinfectar novamente? Pode. Muitas pessoas que acham que estão se reinfectando, isso o Dr. Zeballos que fala, são pessoas que fizeram os exames no começo da pandemia e eram falsos positivos. Então eles acham que se reinfectaram, mas na verdade eles nunca tiveram Covid e estão tendo agora pela primeira vez. Isso ele fala, tá? E ele fala que quem já teve Covid tem aí esses meses de imunidade, que a gente não precisa se preocupar e que a gente não vai pegar novamente. É como quando você pega cachumba, você pode pegar cachumba de novo? Pode, mas é raro. A mesma coisa se passa com o Covid. E que a gente não tem necessidade de tomar vacina do Covid, justamente por conta dessa memória das células T, né? E ele fala que as vacinas são credíveis, que a gente pode acreditar, né? Enfim, isso é uma opinião dele e eu acredito muito nas coisas que ele fala. Ele tá dentro do Albert Einstein e é um cara, assim, extremamente criterioso. Então, até prova o contrário, a gente acaba... Porque ele sempre se baseia em pesquisa, em observações científicas e tudo mais. Inclusive, parece que é dele o protocolo de usar o corticoide a partir do 7º dia, né? E eles estão usando até fora do Brasil. Então, é uma coisa assim que eu acho que a gente tem que sempre vir da notícia boa, coisas positivas, porque a mídia e tudo mais, eles pegam sempre coisas negativas e dão uma vazão bem grande. Não seja aquela pessoa que tem dentro de si terras tão férteis que só consegue produzir com coisas negativas. Deixa florescer as coisas positivas dentro da sua cabeça, do seu coração e do seu dia a dia. Vamos aproveitar a vida, vamos respeitar, vamos usar máscara. Eu, apesar de ter tido tudo isso, eu continuo usando máscara, continuo passando álcool nas mãos. Por quê? Porque eu tenho perto de mim pessoas que eu amo que não pegou Covid. Então a gente tem que proteger, né? A gente não pode só pensar em nós mesmos, a gente tem que pensar nos outros também, porque a gente vive numa comunidade e a gente não vive sozinho. Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aquele like pra mim, se inscreve no canal. Se gostou, compartilha esse vídeo, porque me ajuda muito. E até um próximo vídeo, tá bom? Beijo no coração de todos vocês.